Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Alexandre Ramos, da disciplina de Cálculo 1, ministrada para estudantes do curso de Sistemas da Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E este é o primeiro vídeo do curso de Cálculo 1, que versa o tema deste vídeo são os números reais. E o que nós queremos discutir neste vídeo, referente à aula de número 1, é o conceito de números reais e algumas definições que serão relevantes para nós no decorrer do semestre. Tá? Então, a gente quer começar definindo o conceito de número real. Para isso, vamos partir daquilo com que a gente sabe que vocês estão tipicamente familiarizados, que é com o conceito de números naturais. São aqueles números que a gente, entre aspas, conta nos dedos, um, dois e assim sucessivamente até o infinito. Adendamos a esses números os números inteiros, que são necessários para lidar com os negativos, né? Menos 2, menos 1, como é o caso do saldo bancário, eventualmente. E por último, nós temos os números racionais, que são aqueles números que são representados como razões entre dois números inteiros quaisquer. Então, os números racionais são representados como a razão entre p dividido por q, tomando-se sempre o cuidado de considerar q não nulo, né? O, o denominador é sempre não nulo. Se a gente for pensar em termos de conjuntos, o que a gente sabe é que o conjunto dos naturais é um subconjunto dos inteiros que, por sua vez, é um subconjunto dos números racionais. Exemplos desses números são, né, por exemplo, a razão 5 sobre 7, o número 6, o número 0 e assim sucessivamente. É interessante notar que esses números racionais eles têm uma propriedade bonita, que eles podem ter infinitas casas após a vírgula, mas essas dízimas elas serão periódicas. A gente pode truncar, né, representar como uma dízima finita ou como uma dízima infinita. O fato é que elas serão periódicas, né? Então, o 5 sobre 4 é 1,25, a gente podia parar por aqui, ou adicionar zeros, né, até o infinito. Quando a gente adiciona um monte de zero, a gente coloca uma barra vertical no topo, e isso indica que esse número se repete até o infinito. Então, o número 6, que pode ser 6 dividido por 1, também pode ser representado como 6,000, né? E esses três pontos indicam que os zeros se estendem ao infinito, ou 6,0 com uma dízima com um traço horizontal no topo, indicando que esse número zero se repete ao infinito. O mesmo para o número 2 dividido por 3, que tem um 0,6 aqui com a barra superior. Quando nós temos uma dízima que não é periódica, ou seja, ela é aperiódica ou não periódica, nós temos os chamados números irracionais. Esses números eles são números que também têm um número infinito de casas após a vírgula, porém a gente nunca encontra um período, né? A gente sempre segue aqui com sequências de números não periódicas, que não se repetem. Isso vale para o número raiz de 2, raiz quadrada de 3, o número π, com que estamos muito familiarizados, o número e elevado a menos 2, em que e aqui é o número de Euler, e a gente vai encontrar com ele algumas vezes no decorrer do semestre, inclusive vamos nos deparar com a definição deste número, como que a gente calcula, e assim sucessivamente, o cálculo do seno, o cálculo da função log e etc. Tá? Esse tipo de números são os chamados números irracionais, e a união do conjunto dos irracionais ao conjunto dos números racionais resulta no conjunto dos números reais, denotado pela letra R, esse R bonito aqui, estiloso. Né?
Quando a gente usar a palavra número aqui, de agora em diante, então a gente se refere a um elemento do conjunto dos números reais, a menos que façamos um aviso informando que não é em relação a esse número que a gente a gente não está lidando com um número real. É importante lembrar também que os números reais têm uma magnitude, ou seja, tem um valor, né? A gente ordena os números reais. Dados dois números reais quaisquer, você só tem uma possibilidade dentre essas três. Ou um número é maior que o outro, ou os dois números são iguais, ou um número é menor que o outro. Então não tem como dois números reais satisfazerem mais de uma dessas propriedades. Então a gente pensa em termos de magnitude, né? Eles têm entre aspas, valor. Essa propriedade é boa porque com ela a gente consegue definir o conceito de reta real. Então no conceito de reta real, a gente imagina, a gente traça uma linha, né? Essa é uma representação de uma reta infinita. A gente só pega um trecho dela naturalmente. E essa reta vai ter um ponto aqui que é a origem, né, o marco, é um ponto de referência a partir do qual todas as outras distâncias são calculadas. A gente também determina uma unidade, né, de comprimento, então a distância entre dois traços verticais quaisquer é sempre igual a uma unidade de distância e ela marca a posição em geral de um número inteiro, né? Então a gente marca um traço horizontal na posição do zero, do 1, do 2, do menos 1, do menos 2 e etc. Por último, a gente tem que definir uma posição, a direção para a qual a reta cresce, né? Então, em geral, a convenção é usar que a reta cresce, o valor dos números reais cresce da esquerda para a direita, tá? Então essa flecha apontada para a direita indica isso, que os valores dos números reais, a magnitude deles cresce da esquerda para a direita, tá? Mas, claro, dependendo da conveniência, você pode inverter essa flecha sem qualquer prejuízo, senão o de tomar o cuidado de indicar que os valores positivos estarão à esquerda e os negativos à direita, tá bom? O outro ponto é que, agora tendo esta reta, tendo essa orientação e tendo uma unidade de medida, a gente pode representar um número real qualquer em cima dessa reta, tomando este número como a distância entre a origem e este número. Se ele for positivo, a gente anda da origem para a direita, e se ele for negativo, da origem para a esquerda. Note que esta convenção decorre do fato da gente ter escolhido a flecha apontando para a direita. Então agora a gente consegue estabelecer uma regra de correspondência 1 a 1 entre um número real e um ponto da reta real, ou simplesmente reta, tá? Às vezes a gente chama só de reta. Aqui o que nós vemos é que o número real, eventualmente, a gente tem um valor positivo ou negativo. A magnitude, agora a gente tem a distância, né? Se a gente toma a distância entre a origem e esse número, essa distância é um valor positivo, né? A distância é sempre um número positivo. Então a distância entre a origem e M2 é o módulo do número M2 e a distância do número M1 é o módulo do número M1. Então esse módulo, né, é simplesmente o valor absoluto de um determinado número real. E essa função módulo pode ser representada da seguinte maneira: a função módulo é igual a, abre colchete, x, se x maior ou igual a zero, e menos x, se x menor que zero. E ela estabelece então a distância entre o número real e a origem da reta real. É importante relembrar que x é menor ou igual ao módulo de x, né? Então aqui, se a gente tomar módulo de 2 é o próprio 2, se tomarmos módulo de menos 5 é 5, então o 5 é maior que menos 5.
o módulo de zero é zero. Tá? Há quatro propriedades do valor absoluto que é importante a gente manter em mente. Essa desigualdade triangular, né, a diferença e a regra para os produtos e quocientes de números dentro do módulo de três números. Então, o módulo do produto é o produto dos módulos, o módulo da razão é a razão dos módulos. Tá? Agora vamos às propriedades 1 e 2. A propriedade 1 é a famosa chamada propriedade triangular e diz que o módulo da soma de dois números reais é menor ou igual à soma do módulo de dois números reais, conforme aqui está escrito. Para verificarmos isso, o que nós fazemos é tomar x mais y, supondo que seja um número maior ou igual a zero. Se isso acontece, então o módulo de x mais y é o próprio x mais y. E esse número é menor ou igual ao módulo de x mais o módulo de y. A razão para isso é a seguinte: x é menor ou igual ao módulo de x e y é menor ou igual ao módulo de y. Por outro lado, se tomarmos x mais y menor que zero, então o módulo de x mais y é menos, abre parêntese, x mais y, aplicando a propriedade distributiva, menos x menos y. Este número aqui a gente sabe que vai ser então menor ou igual ao módulo de x mais módulo de y. Né? Porque esse aqui seria, porventura, o módulo de x e módulo de y. Perdão, aqui. Então, isso fica menor ou igual a módulo de x mais módulo de y. Bom, dois exemplos do uso da regra triangular. O módulo de menos 2 mais 3 seria o módulo de 1, que é o próprio 1. A gente, usando essa desigualdade, temos, né, módulo de menos 2 mais 3 menor que módulo de menos 2 mais módulo de 3. Módulo de menos 2 é 2, então ficamos com 2 mais 3 igual a 5. De fato, se verifica a desigualdade. Por outro lado, módulo de menos 3 menos 5, ficamos com módulo de menos 3 mais módulo de menos 5. 3 mais 5 igual a 8. Então, veja que menos 3 menos 5 vai dar menos 8. Módulo de menos 8 é 8, então os dois são iguais. Portanto, a gente verifica a desigualdade triangular numericamente. Agora, quando estivermos pensando na diferença, no módulo ou valor absoluto da diferença, nós temos a relação inversa. Então, o módulo de x menos y será maior ou igual ao módulo de x menos módulo de y, e a prova vem da propriedade de número 1. Um outro conceito importante para a gente nesse curso é o conceito de variáveis e constantes. Vocês devem ter se habituado lá no ensino médio, quando estudavam física, a estudar o movimento uniforme, em que você tinha uma velocidade constante e o tempo uma variável. Então, esse é um exemplo em que a gente tem como variável, né, uma quantidade que se modifica. É uma quantidade que se modifica, pode ser o tempo, pode ser a posição do objeto, e você tem uma quantidade cujo valor é preservado no movimento uniforme, a velocidade. No movimento uniformemente acelerado é a aceleração, e assim sucessivamente. Podemos ter diversas constantes, termos constantes. Tá? É importante a gente lembrar sempre disso, da diferença entre constante e variável, que a constante é um número que tem o seu valor mantido e a variável tem o seu valor modificado. Dado que a variável tem o seu valor modificado, é importante a gente também definir o intervalo desta variável, né? Ou seja, o conjunto de números ou de números reais de valores, né, que ela pode assumir.
a gente tem algumas classes de intervalos. O primeiro deles que a gente vai falar é o intervalo aberto, que são os números x tais que a menor que x menor que b, e a gente pode representar com um parêntese à esquerda e um parêntese à direita. O parêntese indica que o número a e o número b, ou seja, os extremos do intervalo, não estão incluídos no intervalo da variável, ou seja, a variável não pode assumir os valores a ou b. Se tivermos, por outro lado, um intervalo fechado, este sim inclui as extremidades. Então, x agora pode ser um número a menor ou igual a x menor ou igual a b. Então, x satisfaz esta desigualdade aqui. E aí a gente pode representar essa desigualdade por meio desse colchete, em que o colchete à esquerda diz que A está incluído e o colchete à direita diz que B está incluído no intervalo. Agora temos os intervalos parcialmente fechados, pode ser intervalo parcialmente fechado à esquerda ou à direita. O primeiro vai ser A menor ou igual a x menor que B, e o segundo será A menor que x menor ou igual a B. Então, note que aqui o A está incluído devido à igualdade, e aqui quem está incluído é o B, devido à igualdade neste sinal. Tá? Então, a outra representação pode ser o colchete denotando a inclusão do A, o parêntese denotando a exclusão do B, e vice-versa neste caso. Caso a variável assuma um valor infinito, nesse caso, o infinito nunca chega, o x sempre pensa em um número grande, é sempre possível definir um número maior, não importa quão grande vai ser esse número. Então, o x nunca vai ser igual a infinito, por isso a gente diz x menor que é infinito. Então, isso significa que o x pode assumir um valor tão grande, arbitrariamente grande, ou tão grande quanto se queira. Isto se x vai ao infinito positivo, x também pode ir ao infinito negativo, representado pelo menos infinito, e x pode ir de menos a mais infinito. Aqui seria toda a reta real, aqui seria um segmento da reta real tendendo ao menos infinito, e aqui um segmento da reta real tendendo ao mais infinito. Usando a notação baseada em colchete e parêntese, esses três intervalos podem ser representados desta maneira. Se pensarmos na variável x, definida como x igual a cosseno do ângulo alfa, tomemos qualquer ângulo alfa, lembrando da periodicidade dessa variável. Então, a variável cosseno x, definida como cosseno de alfa, vai ser um intervalo que vai de menos 1 a 1. Essa variável pode ser definida em termos desse círculo, então a gente fica com uma bolota em cima do círculo, girando aqui, e dado um ângulo alfa, o cateto adjacente ao ângulo alfa é o valor dele, vai ser o valor do cosseno do ângulo alfa. Sendo assim, a gente percebe, à medida em que a gente anda sobre o círculo, que começando com alfa igual a 0, a gente estará no 1, aí vai andando para a esquerda até chegarmos ao menos 1 e depois voltamos até chegarmos ao 1 novamente, e esse círculo fica, se ficarmos executando um movimento sobre o círculo. Ele é cíclico, o movimento. Um próximo conceito que é importante, uma vez definido o intervalo da variável, a gente pode definir também a vizinhança de um certo ponto, que nada mais é que um intervalo no entorno do ponto. E aí essa vizinhança pode ser denotada por A menor que x0 menor que B. Note aqui as desigualdades, ou seja, a vizinhança é dada em termos de um intervalo aberto, ele não inclui as extremidades. E aí a vizinhança, em geral, pode ser definida como o ponto x0, a gente toma o ponto x0 como sendo o ponto médio no intervalo AB. E aí o que a gente pode escrever é que a vizinhança do ponto x0 pode ser dada como x0 menos epsilon até o intervalo que vai de x0 menos epsilon até x0 mais epsilon,
com y maior que zero, no intervalo aberto. Aqui a gente representa, né? A gente toma um ponto x0 qualquer, anda um passo y para a direita ou um passo y para a esquerda e a gente chega aos pontos x0 mais y e x0 menos y. Por último, é importante a gente guardar também o conceito de variáveis ordenadas. Uma variável é chamada ordenada se pudermos estabelecer para cada um de seus valores o valor anterior e posterior dessa variável. Ele dá aqui o sentido de ordem, né? Então, o valor menor, o valor atual e o valor maior desta variável. O conjunto dos números naturais é um conjunto ordenado, né? A gente tem o 1 menor que 2, menor que 3 e assim sucessivamente. Se a gente tem uma variável que é estritamente crescente, né? Ou monotonicamente crescente, significa que os seus valores sempre ficam cada vez maiores ou menores, né? Se for uma variável decrescente. Então veja aqui, por exemplo, que neste exemplo do x igual a cosseno de θ, o x decresce primeiro e cresce depois. Então não dá para afirmar que ela é monotonicamente crescente ou decrescente. Porém, a gente pode dizer que ela é limitada. A razão para isso é que, se nós olharmos para x igual a cosseno de alfa, nós vemos que x é um número que vai de menos 1 a 1, então ele é limitado, né, acima e abaixo. Então ele permanece a esse intervalo limitado aqui, que a gente representa em geral, né, pela letra m. Então a variável vai ser limitada se ela pertence a um limitado, ao intervalo limitado abaixo e acima, tal que a variável x pertence ao intervalo que vai de menos m a m, perdão, x pertence ao intervalo fechado que vai de menos m a m. Bom, com isso a gente conclui essa nossa primeira incursão ao curso de cálculo e nos despedimos informando que nos próximos vídeos discutiremos o conceito de função. Um grande abraço e um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.